E aí, pessoal, tudo bom? Vamos nós aqui para mais uma aulinha aqui de geometria, continuando aí nosso mini curso de geometria, né? A gente está falando das figuras planas e eu voltou a gravar a parte aí da circunferência, da área de circunferência. Então nós vamos começar aqui, né? Mais uma vez aí sem mais delongas, né? E nós vamos iniciar, né? Colocando um título aqui, né? Vamos desenhar esse título aqui, né? O nosso assunto é área de circunferência. Das circunferências, né? Ficou tudo junto aqui, a gente passa a borracha aqui e que no final bom, eu coloquei circunferências no plural porque existe circunferências de vários tamanhos aqui, né? Então, por isso eu coloquei aqui circunferências. Bom, primeira coisa, gente, vou pegar por eu não ter muita habilidade aqui com essa caneta, eu vou inserir aqui uma figura redonda aqui, porque se eu fizer se eu desenhar um círculo aqui, vai ficar muito ruim. Eu vou desenhar no centro aqui, né? Vou colocar essa figura no centro, né? Que aí a gente coloca... Opa, apareceu um... Bom, até mudar aqui a cor dessa figura, né? Vou colocar uma figura aqui mais neutra, né? Para a gente trabalhar essa figura aqui. E beleza. Aí eu ponho contorno preto aqui. Eu vou botar um contorno um pouco mais marcante aqui, né? Pronto. Agora sim, agora tá bonito. Então, nessa circunferência, ela tem... Nós vamos ter aqui várias partes aqui, né? E aqui nós começamos pelo centro aqui, né? Tentar colocar um centro aqui da circunferência. Essa circunferência, ela faz ela tem 360 graus, né? E aqui nós temos algumas partes, né? Aqui, por exemplo, que vai dividir, né, a circunferência ao meio aqui, nós temos o chamado diâmetro, né? Diâmetro. Diâmetro. E aqui, para baixo aqui, a metade do diâmetro aqui, essa partezinha aqui, opa, nós vamos ter o raio, né? Nós vamos ter o raio. Vou botar aqui logo. Pronto, o raio. O raio liga o centro às extremidades, né? Então, de qualquer ponto aqui eu vou ter raio. Daqui para cá, se eu fizer qualquer coisa. E o diâmetro é igual 2 vezes o raio, né? E o raio é igual a quê? É igual a metade do diâmetro. Ok? Então, o raio é metade do diâmetro. Vou chamar o diâmetro de D, né? E o raio aqui eu vou simbolizar com R minúsculo. Tá bom? Então, nós já sabemos o que é diâmetro e o que é raio. Mas como se chama, se eu, por exemplo, pegar, se essa corda aqui, né, se esse círculo aqui fosse um barbante, e eu desse um piquezinho aqui nesse barbante e esticasse esse barbante todinho, como se fosse assim. Como se chama essa medida aqui? Essa medida vai se chamar comprimento.
comprimento, beleza? E o comprimento, ele tem uma relação aqui com o raio e com o diâmetro. Bom, existe uma constante chamada π, que eu não posso deixar de falar dela, π, que é igual a 3,14. Mas da onde surgiu esse número aqui, 3,14? Né? Da onde que surgiu que π é igual a 3,14? Se eu pegar o comprimento de qualquer circunferência, né? Eu vou chamar o comprimento de C, tá? Comprimento de qualquer circunferência e dividir pelo diâmetro, por esse diâmetro aqui, pelo meu D aqui, eu vou ter 3,14. Professor, mas pode ser qualquer tipo de circunferência? Sim, qualquer tamanho. Só que não para aí em 3,14, né? Mas na maioria das provas a gente utiliza 3,14. 3,14, 17, alguma coisa, e tem uma dízima aí que eles estão tentando encontrar o final até hoje. Mas a formulinha aqui, né, me diz, e essa fórmula ela abre muitas portas aí para eu conseguir resolver muitas questõezinhas aí que, embora pareça simples, né, se eu não tiver essa relação aí, vou botar um D aqui mais digno, tô tentando. Se eu não tiver, enquanto isso, você vai prestar atenção no que eu vou falando. Pronto. Se eu não tiver essa relação aqui, eu não consigo sair da questão. Então, beleza, eu tenho as partes aqui, mas nós estamos aqui para falar de quê? De área. Né? E qual a forma para calcular a área da circunferência? A área da circunferência... Não, vou botar igualzinho eu coloco lá no quadro, porque senão a galera vai chiar e eu conheço meus alunos. A área da circunferência é igual a π vezes r ao quadrado. Π vezes r ao quadrado. Então tem aqui essa relação aqui. É a nossa formulinha para calcular a área de circunferência. Beleza? Então, π vezes r ao quadrado. Então, nós temos algumas relações aqui, né? Ó, o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Né? Nós temos aqui o π é igual a 3,14, porque ele é a divisão entre o comprimento e o diâmetro da circunferência. Então, essas formulinhas aqui, elas são básicas. Então, eu vou pegar essas relações aqui e vou colocar todas aqui, né? Então, eu tenho aqui, ó, raio, vou botar aqui numa lista aqui, né? Vou botar Rzinho, né? Rzinho. Já que eu estou colocando a fórmula assim, o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Agora, se eu quiser o diâmetro aqui, não sei porque esse D meu hoje ele não tá legal. Ele não tá muito legal não. Então vamos lá. Pronto. Finge que isso aqui é um D. Então o R, né, o meu raio, é diâmetro dividido por 2. E qual é a consequência disso aqui? Se eu quiser o diâmetro, eu multiplico aqui em cruz, ó. Então vai ficar 2 vezes R, então meu diâmetro vai ficar 2R, ok? Meu diâmetro ele fica 2R. Capite? Beleza? E aquele dele continuou feio, mas beleza, deixa assim. E aquela formulinha ali também, né? Se eu dividir o comprimento pelo diâmetro, eu vou ter 3,14. Simples assim. E aqui eu tenho outras relações também. O que vai acontecer aqui? Né? Vou tentar tudo aqui. 3,14. O que vai acontecer aqui? Se eu tiver que calcular somente o comprimento,
Somente comprimento. Ó, comprimento vai ser só multiplicar em cruz aqui. Aqui, como se fosse 1, tá? Então, C vezes 1C, D vezes 3,14, dá 3,14D. Tá bom? Então, vai ficar essa relaçãozinha aqui. Beleza? E se eu quiser o diâmetro? O diâmetro, como é que eu vou fazer? Se eu quiser o diâmetro, vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu já tenho essa fórmula aqui que tem um diâmetro, então eu vou fazer o quê? Vou dividir, né, o comprimento por 3,14, porque ele está multiplicando, o 3,14 passa para lá dividindo. Então, diâmetro vai ser o comprimento dividido por 3,14. Professor, mas se eu tiver só o raio, o que eu faço? Se eu tiver só o raio? Se você só tiver o raio, você multiplica o raio por 2 que você vai ter o diâmetro. Simples assim. Tá? Se você tiver o raio, né, você multiplica ele por 2 que você vai ter o diâmetro. Beleza? Beleza. Então, com essas formulinhas aqui, eu consigo já resolver bastante coisa, tá? Bastante coisa. Então, eu tenho aqui, professor, mas eu queria que o senhor escrevesse aí. Tá bom, escrevo. Né? Então, eu tenho aqui, ó, diâmetro também pode ser o quê? Diâmetro pode ser 2 vezes o raio. Diâmetro pode ser 2 vezes o raio. Professor, eu posso substituir nas outras fórmulas? Pode. Você vai fazer uma salada aqui, mas você vai conseguir. Então, diâmetro aqui. Se você quiser botar 2R aqui, não tem problema nenhum não. Tá? 2R aqui, aí vai ficar 2R igual a 2R, não vai fazer muito sentido, né? Então, quer dizer, faz todo sentido, mas você não vai usar para muita coisa. Então aqui está a área da circunferência. A principal fórmula aqui dessa aula é exatamente essa aqui, né? Essa aqui, a área da circunferência é igual a π vezes r ao quadrado. Vamos a um exemplo? Vamos. Né? Exemplo 1 aqui. Vamos supor que o raio de uma circunferência aqui eu só botar o R minúsculo na forma, esqueci. O raio seja igual a 3 centímetros. Né? Então eu pego esse raio aqui, né? E ele vai medir 3 centímetros. Top. Então é a aplicação direta de fórmula. Eu vou aplicar essa formulinha aqui. Se eu já tenho o raio, né? Já tenho meu Rzinho aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar, vou colocar, ó, a área da circunferência vai ser igual a π vezes R ao quadrado. Pô, mas o π eu já sei que é uma constante. Eu já sei que é 3,14. Aqui, ó, 3,14. Então, 3,14 vai ser igual a 3 ao quadrado. O Rzinho vale 3, né? Então, a área da circunferência vai ser 3 vezes 0,14 vezes 9, que é 3 ao quadrado. Professor, quanto que vale 3,14 vezes 9? Ué, só fazer aqui, ó. Multiplicar aqui, ó. 9 vezes 4, 36. Vamos, né? 9 vezes 1, 9. Mais 3, 12. Vai 1. 9 vezes 3, 27. E aqui, 28. Quantos números depois da vírgula? 2 números e vírgula aqui. Então, a área da circunferência vai ser 28,26. Se é centímetros, vai ser
centímetro ao quadrado. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum a letra ficar feia, né? E é isso. Mas, professor, se eu tiver outras situações aqui, eu consigo achar, eu consigo sair? Sim. Vamos supor, vamos aqui fazer um exemplo 2. Exemplo 2. Vamos supor que você tenha a área, né? Seja igual a 56 metros quadrados. Você quer descobrir o comprimento da circunferência. Você quer descobrir o comprimento. Você quer descobrir o C. E agora? Qual é a relação entre área e comprimento? Eu só sei que área é πr ao quadrado, mas eu não tenho essa relação. Primeira coisa, você vai jogar na fórmula para descobrir o raio. Do raio, você pode jogar nessa fórmula aqui, ó, em uma fórmula que tem uma relação do comprimento da circunferência. Você pode colocar nessa fórmula aqui, por exemplo. Por quê? Esse D aqui não é igual a 2R? Então eu posso colocar 2R aqui, 2Rs, sei lá, eu sou professor de matemática, mas arrisco no português aí. Vamos colocar aí 2Rs, né? Aí, tem que botar um apóstrofozinho aqui, pronto. Então, vamos lá. Eu tenho a área. Então, eu vou colocar diretamente na fórmula. Eu vou fazer assim, ó. A área da circunferência é igual a π vezes r ao quadrado, né? Π vezes r ao quadrado. Vou passar a borracha aqui nesse igual aqui, fazer um sinal de igual digno aqui, né? Bom, ele diz aqui no problema que eu tenho 56 metros quadrados de área. Então, eu vou colocar aqui onde tiver a área da circunferência, 56, né? Π vai ser sempre 3,14. E o r ao quadrado aqui eu não sei. Então, eu vou dividir 56 por 3,14, né? Então, 56 por 3,14. Então, eu já falei para vocês que quando eu tiver uma potência aqui, ela passa por outro lado como um quadrado. Então, como é que vai ficar aqui? O meu Rzinho aqui vai ficar raiz quadrada de 17,83. Raiz quadrada de 17,83, então vou colocar na outra formulinha ali, né? Três vírgula 14 vezes o diâmetro, que é 2 vezes o raio. Então, 3,14 vezes 8,44 vai dar quanto? Então, vai dar 26,5. Aí, como está em metros quadrados aqui vai ser só metros. Porque isso aqui é medida, não é área, né? Então, fechou aqui. Beleza? Então, agora a gente vai fazer um exercício. Só vamos ver a questão aqui. Um dos sistemas de irrigação utilizados na agronomia é o de pivô central. Um braço de metal preso por uma de suas extremidades ao centro de um círculo e percorre um campo circular durante o dia, irrigando os locais por onde passa, de modo que a outra extremidade passe pela borda desse mesmo círculo. O resultado obtido por esse sistema são plantações perfeitamente circulares, ok? Então, perfeitamente circulares vai ser digno de um círculo perfeito aqui também.
Supondo que o braço utilizado para irrigação de um campo circular tenha 300 metros, qual será a área irrigada por ele em uma volta? Então vamos lá, vou pegar aqui de novo uma figura, uma forma aqui, né, circular, e aí a gente vai colocar essa fórmula aqui para fazer o nosso cálculo. Só que eu vou pintar essa fórmula aqui, sei lá, como é campo de irrigação, eu vou pintar de verde. Então, ok. Então ele diz o seguinte, que um sistema de irrigação, ele passa aqui do centro, né, e ele tem um braço, né, de metal que é preso nas suas extremidades ao centro, ó, das suas extremidades ao centro, ok? Então é das suas extremidades ao centro. De um círculo que percorre o campo circular durante o dia, irrigando os locais que passa. Então ele vai fazendo esse movimento aqui, né? E ele vai irrigando essa área aqui, fazendo com que tudo fique verde, né? Então são plantações perfeitamente circulares. Supondo que o braço utilizado para irrigação de um campo circular tenha 300 metros, então daqui a aqui, ó, eu vou ter 300 metros. Qual será a área irrigada por ele em uma volta? Ficou bem fácil, né, gente? Então ele pede para aplicar aqui como π 3,14. A área da circunferência é igual a π vezes r ao quadrado. A área da circunferência é 3,14 vezes r ao quadrado. Opa, vezes 300, né? Vamos pegar aqui minha borrachinha aqui. Trezentos ao quadrado. E a área da circunferência vai ficar 3,14. 3 não sai muito bonito. Vou fazer de azul aqui. 3,14 vezes 90.000. Tá? Então aqui os zeros eu repito. Né? 0 porque 0 vezes tudo aqui vai ser 0. Então eu tenho aqui 4 zeros, repetir aqui. 9 vezes 4, 36. Vão 3. 9 vezes 1, 9. Somando com 3 aí vai dar 12. Vai 1 aqui. 9 vezes 3, 27. Mais 1, 28. Quantos números depois da vírgula aqui? 2. Eu faço 2 aqui. Então aqui vai ficar 282.600. Então a área da minha circunferência aqui vai ser 282.600 metros quadrados. E estamos quase acabando. Agora vamos para uma próxima, né? Essa próxima aqui eu gostaria que você desse uma pausa e você mesmo fizesse. Né? Qual a metade da área do círculo cujo diâmetro mede 45 metros? Dá uma pausa nesse momento e daqui a pouco você vê a resolução. Pausou aí? Não vai ver a resolução ainda não. Dá pausa aí. Ok, agora que você já resolveu, vamos pegar aqui para fazer a resolução. Então, qual é a metade da área de um círculo? Então, ele quer metade da área de um círculo, né? Ele quer só essa metade aqui. Né? Finge que isso é um círculo, né? Cujo diâmetro mede 45 metros. O diâmetro é isso aqui, né? Então, esse diâmetro aqui, 45 metros, né? 45 metros. Bom, eu tenho que a área da circunferência é igual a πr ao quadrado. Só que ele quer a metade da área da circunferência, né? Então ele vai querer o quê? π vezes r ao quadrado sobre 2. Então o π ele já é uma constante, é 3,14. O raio, que é raio, e isso aqui tudo é
diâmetro. Então, o meu raio ali vai ser a metade de 45. Quanto que vai dar metade de 45 aqui? — 22,5. O que? Metros. Né? Meu raio é 22,5 metros. Então eu vou ter aqui, ó, 22,5 ao quadrado. Né? 22,5 ao quadrado, isso tudo aqui sobre 2. Dá para simplificar alguma coisa aqui? Não, não dá para simplificar. E como é que eu faço essa continha aqui? Você vai fazer um canto, várias continhas aqui. Então vamos lá. Vou fazer a primeira aqui, ó. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Vai 1. 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. Pronto. Aqui, primeira parcela aqui. Né? Só que você vai multiplicar ignorando totalmente a vírgula. Você não pensa em vírgula agora. Né? Você vai pensar depois. Vou pegar o azulzinho aqui para multiplicar esse 2 aqui. 2 vezes 5, 10. Vai 1. Né? 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 2, somente 4 aqui. E o outro? Né? Multiplicar aqui. Poxa, 2 vezes 225 aqui deu 450, então aqui vai dar 450 também. Certo? Certo. Agora vamos somar tudo. Né? Vamos somar tudo. Né? Aqui vai dar 5. Né? Eu volto preto aqui. Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 2. Aqui eu tenho 1 mais 5. Vai dar 6. 1 mais 4, 5. Mais 5, 10. Vai 1. E aqui, 4 mais 1, 5. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 2 números. Então aqui, ó, 506,25. 506,25. Isso tudo aqui dividido por 2. Quanto que vai dar isso aqui? Aqui vai dar 794,81 metros quadrados. E assim a gente finaliza a nossa aulinha de circunferência. A gente vai fazer mais algumas aulas aí envolvendo áreas de circunferência. Espero que vocês tenham gostado da aula. E qualquer coisa, só mandar as dúvidas aí pelo Instagram ou pessoalmente, ou até mesmo pelo YouTube. Valeu, obrigado e até a próxima.